Fala galera, eu por aqui, mais um episódio do canal Eu Por Aqui Podcast. E no episódio de hoje temos Lucas Ferreira de Faria, 27 anos, vem de Araxá, do interior de Minas Gerais, e hoje trabalha como engenheiro de qualidade de fornecedores do Grupo Volvo. Lucas também é técnico em eletrônica, engenheiro de automação industrial pelo Cefet, Minas Gerais, mestre em gestão de produção pela UGA. Lucas é apaixonado por idiomas, a ponto de ter socializado no último evento da gente aqui, falando em persa, e ultimamente passou um ano nos Estados Unidos e vai contar aqui pra gente hoje como foi sua experiência. Seja bem-vindo, man. Muito obrigado, Matheus. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Espero que você se divirta, cara. Aqui é muito mais pra gente bater um papo e contar um pouco assim sua experiência, como tem sido morar fora do Brasil e tentar ajudar o pessoal que tem um perfil talvez parecido com o seu, poder estar realizando esse sonho, né? E eu vou aproveitando, pedindo pra vocês agora para sigam a gente no Instagram, sigam a gente no TikTok, vocês podem estar escutando em Spotify também esse podcast, e quando vocês forem lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem o sino das notificações para o YouTube entender que vocês querem escutar a gente, que vocês querem estar aí de olho em tudo que a gente posta. Então bora lá, bora começar a introdução aqui, né? Saber um pouco sobre sua história. Tu é de Minas. Tu acho que é a primeira pessoa que eu conheço daqui que é de Minas Gerais. Que Acho que bom, não vem tanta gente pra cá, né? Tá faltando um queijinho e um cafezinho aqui. Tá faltando. Eu acho que você tem que tentar trazer mais pessoas, até por meio desse podcast, tentar incentivar o pessoal de Minas. Eu realmente não conheço ninguém de Minas, assim. Acho que tu conhece alguém aqui, pelo menos de Grenoble ou de Lyon, que é de Minas? Eu conheço algumas pessoas, assim, conhece, né? mais de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, mais da capital. de BH, né? Porque eu sou do interior de Minas, Araxá, Sim. que fica perto de Uberlândia, Uberaba. Uhum. Mas essa região é bem pouco, bem pouco. Entendi. Pois é, velho. Então, assim, tu veio pra França inicialmente, né? A gente vai chegar ao ponto de ter passado tua experiência nos Estados Unidos um ano, mas eu queria entender, assim, inicialmente, como foi essa vinda para a França e por que França, por que não outro país, por que essa escolha e como foi esse processo de vir para cá? Tu veio por meio de alguma bolsa de estudos? Como foi Tá. isso? Então, a minha família é bem simples, tá? Eu venho de uma cidade pequena, minha família é bem humilde. E eu sempre tive esse sonho de morar no exterior desde pequeno. Eu ficava vendo filmes na televisão, eu ficava pensando, nossa, eu queria morar fora, eu queria conhecer o mundo, falar outros idiomas, mas meus pais, eles não tinham a condição financeira de me proporcionar esse tipo de viagem, sabe? Eu nunca tive os pais que poderiam me pagar uma viagem para Disney, esse tipo de coisa. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já comecei um pouco a estudar inglês, sozinho mesmo, assim, não sei se você lembra, você já jogou aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh? Sim, claro, eu tinha um Aí eu bocado. ficava traduzindo aquelas cartinhas, Nossa senhora. sabe? Minha Pra aprender mãe, inglês. minha mãe achava que essas cartas eram do diabo, né? Do demônio. Sabe o que ela fez? Eu tinha uma coleção, mais de 300 cartas. Minha mãe me fez queimar tudo, irmão. Foi uma dor. Nunca mais eu quis saber de Yu-Gi-Oh! Na minha Eu vida. usava essas cartinhas pra aprender, sabe? Tá. Pra aprender Pô, inglês. muito da hora. E quando eu comecei a faculdade, lá em Araxá, em engenharia de automação industrial, igual você mencionou, a faculdade ela tinha programa de parceria com o exterior, sabe? E em 2016, eu me candidatei. E fui recusado. Eu fui recusado porque o meu curso, ele era tipo assim, para você se candidatar, eles avaliavam 3 coisas para você ser aceito. O primeiro era se você tinha inglês. O segundo era seu coeficiente de rendimento da faculdade, ou seja, suas notas. E o terceiro era atividades institucionais, ou seja, monitoria, núcleo de robótica, PET, esse tipo de coisa, iniciação científica. E a minha faculdade era noturna. E durante o dia eu trabalhava. Então eu não tinha tempo para fazer coisas de iniciação científica. E quando eu me candidatei em 2016, se eu não estou enganado, eu concorria com o Cefet inteiro, Minas Gerais inteiro. E eu concorria com gente que fazia o curso integral em Belo Horizonte. E esse pessoal, eles podiam facilmente fazer essas coisas, iniciação científica. Extras, né, assim. Então, minha pontuação foi baixa e eu fui recusado. E eu fiquei muito triste nessa época, a ponto de eu sair da minha empresa. Eu trabalhava como eletricista na época. Eu saí da minha empresa para ter mais tempo para fazer iniciação científica. Porque eu queria ter pontos
para concorrer no outro ano. Era o meu objetivo, eu estava focado, eu queria ir para o exterior. Eu continuei meus estudos, fiz iniciação científica e depois eu candidatei de novo, no outro ano. E tinha oportunidade de França, Portugal e Alemanha. Eram os 3 países. Me candidatei de novo e fui novamente recusado. Então, pela segunda vez eu tentei e não consegui. Mas eu não desisti e falei assim, vou continuar fazendo monitoria. Entrei para núcleo de robótica, o PET, que a gente chama. Sim, lá a gente tem o PET também. Entrei no PET, comecei a fazer coisa de dar cursinho para alunos que queriam entrar no Cefet e candidatei de novo. Praticamente no penúltimo período, era a minha última oportunidade de ter o intercâmbio. E isso era 2018. Então, eu candidatei em 2016, recusado. 2017, recusado. 2018 foi minha terceira tentativa. E em 2018, o Cefet-MG ele mudou a política de ofertar bolsa. Eles abriram vagas por campus. Então, eu tinha vaga para o campus Araxá. E quando eu vi isso, eu falei, essa vaga agora é minha. Agora eu consigo. Porque eu não estava competindo mais com Belo Horizonte, sabe? Competindo com o seu Eu estava núcleo competindo ali, com né? o meu núcleo. E eu estava me preparando por 3 anos, sabe? E eu queria aquilo. Então, eu me candidatei. E foi aí que tinham 3 países, Portugal, França e Alemanha para escolher. Portugal eu não queria, porque eu não queria falar português. Eu queria um desafio, eu queria aprender outro idioma, sabe? E Alemanha, entre França e Alemanha, eu preferia a França por causa, sabe, sempre tem aquele sonho, Paris, Sim. Torre Eiffel. Não tem tanto atrativo assim a Alemanha. Tá? E culturalmente falando, a França é muito mais perto do Brasil do que a Alemanha, sabe? Então a França sempre me atraiu muito. E foi aí que, e também para aprender o idioma, que eu tinha pouco tempo, o francês é muito mais fácil Com certeza. que o alemão, né? É uma língua latina, com certeza. Ela tem os derivados ali da mesma base que o português. Então foi aí que eu me candidatei para a França, para Grenoble, que é onde a gente está hoje aqui, né? Nos Alpes, essas montanhas maravilhosas. E eu me candidatei em 2018 e fui aceito pela UGA para vir em 2019 fazer um intercâmbio de 6 meses aqui. Então eu cheguei em fevereiro de 2019, foi a primeira vez que eu saí do país, que eu peguei um avião. Tua primeira vez pegando avião, Minha primeira vez pegando avião foi para ir para o Rio de Janeiro para fazer o visto. Sim. Né? Mas E depois a a segunda já viagem foi para sair para vir para a Europa. E eu lembro de chorar no avião, quando eu estava chegando assim, quando eu vi a Europa, quando eu vi as luzinhas ali de Portugal, sabe? De eu olhar para baixo e falar assim, estou realizando o meu sonho. Depois de 3 anos tentando, estudando, tipo, estudei, a gente pode falar do francês também, mas estudando ali, me dedicando, eu vi aquelas luzes da Europa e falei, eu consegui. E eu fiquei até emocionado, eu lembro de chorar no avião. E depois a vida começou, né? A França. E hoje a gente está aqui, depois de 5 anos, muita coisa aconteceu. É impressionante, tipo assim, o grau de maturidade que você teve também, para ficar ali persistindo, tentando, sem desistir, um ano após o outro. Acho que talvez muitas pessoas na primeira tentativa que perdesse, ia desistir. Tu tentou 3 vezes aí. Tentei 3 vezes no Cefet até... Era a minha última oportunidade, porque depois eu ia acabar a faculdade. Eu não ia ter como mais candidatar. E vem cá, essa bolsa do Cefet é uma bolsa atrelada só à essa universidade, né? Sim. Ao centro de lá. É uma bolsa da faculdade em parceria com a faculdade da... Entendi. E essa bolsa, tu tem algum nome específico assim da bolsa? Não, se ela era só uma mobilidade acadêmica da Secretaria de Relações Internacionais. Era bolsa de mobilidade acadêmica. É como se eles fizessem um acordo ali e aí tem uma parte das verbas que era direcionado para isso, né? E eu recebia, em média, se eu não estou enganado, uns 500 euros por mês. Esses 500 euros foi o suficiente para ti, para se virar assim? Dava, mas era um pouco precário. Tipo assim, contado. Era contadinho, né? Porque... Tipo, não dá para fazer viagens, que nem, tipo, hoje as bolsas tradicionais já dá pra gente eu tive que economizar uns 2, 3 meses, assim, para conseguir uma viagem. E como eu trabalhava antes, né, igual eu estava contando, que eu trabalhei durante minha faculdade, eu tinha certas economias que eu também usei para viajar. Perfeito. Perfeito. E, por exemplo, tu teve com essa bolsa lá, até pro pessoal de lá saber isso, tu teve algum auxílio para comprar passagem, para fazer visto? Teve alguma coisa assim ou foi muito por conta sua? Era basicamente por conta, sabe? Conta, né? Você que comprava a sua passagem,
O Cefet te dava a bolsa ali, depois o que você fazia com isso era... Era por conta sua, né? Sim. Então, a passagem, tudo ali, eu que comprei mesmo. O que o Cefet deu foi um cursozinho de francês durante 2 semanas, se eu não estou enganado, em Belo Horizonte. Então, eu tive que sair lá de Araxá para Belo Horizonte, fiquei na casa de uma colega, até agradeço bastante ela, porque eu fiquei lá na casa da família dela por 2 semanas. E foi um cursozinho intensivo de francês, mas, tipo assim, não era muito um curso, era mais uma Uma conversa, uma preparação, assim, preparação uma para a França. preparação. Como fazer quando chegar, chip de celular, banco, como abrir, como almoçar no restaurante universitário, esse tipo de coisa, sabe? Então era em francês, óbvio, mas era mais um preparatório emocional, assim, Sim, é para a importante chegada também, na né? Muito França. importante. E vem cá, tu fez uma prova de proficiência para validar tudo isso? Então, quando eu vim em 2019, o Cefet não pedia proficiência em francês. Ele pedia só proficiência em inglês. Então eu tinha o TOEFL, então eu usei esse TOEFL. Porém, para mim era muito importante saber falar francês. Porque a França, você precisa... Todo mundo sabe, né? A França em si, se você não fala francês, sua experiência aqui é outra. Eu conheço Acho que pessoas... qualquer país, assim, né? Se Mas você acho vai que pro na Brasil, França, talvez também que você não... mais ainda, sabe? Eu conheço pessoas que já foram maltratadas aqui Ah, isso com porque elas certeza, a só gente falaram já... inglês. Sim, 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 sim. Aí se a gente vê claramente, assim, deles isso eu concordo totalmente. E eu queria muito aprender francês. Para mim, em 2019, era uma oportunidade de ouro para eu abraçar aquilo, aprender francês e deslanchar na carreira. Então, antes de vir, eu comecei a estudar francês, por minha conta, sabe? Eu usei um aplicativo que chamava Busuu, Busuu, e eu baixei ele meio que craqueado no celular para ter o Sim. premium. Ah, entendi. Então, eu tinha um caderninho que eu comecei e eu fazia as As aulinhas anotações, e eu anotava e fazia o meu caderninho. Eu acho que tu até comentou que tu até hoje tem um Eu tenho esse caderninho, né? caderninho até hoje, eu vejo ele e me dá, tipo, boas memórias, assim, quando eu comecei a me dedicar ao francês e foi tudo sozinho. Então eu começava a estudar, escutando muita música, sabe? Lendo bastante, vendo os jornais, assim, eu tentava acompanhar diariamente. Tem um TV Cinq Monde também, né? E isso eu usava o TF1, né, que é tipo a Globo do Brasil, o TF1, que você consegue ver os jornais ao vivo. Então eu usava isso para ficar escutando e vendo as notícias e me acostumando É, eu com o fiz bastante francês, isso também, assim. fazendo aquilo Hoje em dia eu não entrar. assisto nada, mas para me preparar para aqui. Hoje em dia é só no Instagram que eu vejo uma notícia ou outra. Mas sobre o francês, então em 2019, quando eu cheguei, eu fiz uma prova de proficiência, porque a faculdade daqui, ela te dá uma aulinha, um curso de francês. Então você faz um teste para ver o seu nível. Aí eu fiz e estava com B2 básico, início de B2. E isso foi depois de 4, 5 meses estudando diariamente. Eu também usei uns aplicativos que chamava Tandem, que é um aplicativo de idiomas. Você coloca o idioma que você sabe falar, os idiomas que você quer aprender, e você dá tipo como um match linguístico com outra pessoa. Então, eu Hum. lá do Brasil queria aprender francês. Eu E a dava, pessoa eu queria dava aprender um match português, com né? uma pessoa da França, um rapaz, que ele falava francês, obviamente, e queria aprender português. Então, a gente se conectava e um ajudava o outro. E eu fiz um grande amigo da Irlanda lá, que ele era irlandês e falava francês e queria aprender português. Então, eu ficava mandando áudio para ele me corrigia. E isso me fez aprender o francês em coisa de 5 meses. Bem assim, diariamente eu consegui aprender. E quando tu chegou aqui, como foi o baque com o francês? Porque para mim, por exemplo, parecia que eu não tinha aprendido nada, porque o pessoal fala muito rápido, tem muita ligação nas palavras, e isso acho que no dia a dia no Brasil é muito difícil da gente pegar. Mesmo com um professor particular, mesmo algo assim, a experiência de morar aqui é totalmente diferente. Então, como foram as primeiras semanas para ti chegando aqui? No começo é sempre um choque quando você chega, sabe? Mas eu tive certa dificuldade para falar no começo, mas eu estava tão empolgado com essa experiência de falar francês que eu queria falar francês com todo mundo, sabe? Às vezes eu estava na rua, eu estava indo para determinado lugar, eu sabia como chegar lá.
mas eu parava uma pessoa na rua, bonjour, e perguntava como chegar em tal lugar. Só pra Só pra ter só pra experiência praticar ali francês. de Eu fazia isso, eu era acho que é que meio massa, meio velho. doido. Eu parava as pessoas na rua, bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Só pra pedir uma É informação meio que e como treinar meu francês. sim, é porque tu é uma pessoa que realmente gosta muito de línguas, então isso faz parte da sua personalidade também, né. Sim, eu acho que idioma conecta as pessoas de uma forma incrível. E te abre Quando até portas também, sim, né. e abre portas profissionais, e acho que isso acontece até com nós brasileiros, quando você vê um gringo no Brasil, e ele fala um pouquinho de português, a gente não fica: "Uou, que legal, como você aprendeu?". E é a mesma coisa com outros idiomas. Então, quando você fala um pouquinho de francês, você mostra um certo interesse, a pessoa te vê com outros olhos. Então, em 2019, quando eu cheguei, meu professor, ele começou a falar inglês comigo. E eu falei para ele: "Não quero falar inglês". Eu falei: "Senhor, esse idioma não é o seu, você é francês, inglês também não é o meu idioma, eu estou aqui na França para aprender o seu idioma. Então o senhor me fala em francês, pode ser?" Ele: "Beleza". Ele falou e eu falei para ele: "Se eu não entender, eu te pergunto, ou eu pergunto ao meu colega, mas fala comigo em francês". E desde então, isso já foi no primeiro mês, foi só francês. Isso tudo, essa bolha que eu fui criando, esse envolvimento com o idioma, fez com que eu aprendesse mais rápido, sabe. Entendi. E a nível, assim, de universidade, qual foram as principais diferenças, assim, que tu pode apontar de diferença entre universidade no Brasil, a experiência que você teve lá, Uhum. e essa experiência que tu teve aqui, nesses 6 meses que tu fez? Quando eu vim, eu não tinha aulas, na verdade. Era só um estágio, então eu ficava fazendo um projeto. Eu tinha que montar um painel elétrico aqui, era o meu projeto. Então eu não tive muita experiência com aulas. Entendi. E eu tive que montar um Mas painel teve um tutor que, eu tinha um tipo tutor, eu tinha que fazer um painel elétrico. Era o meu objetivo para fazer isso em 6 meses. Mas eu era eletricista no Brasil. então foi rasgado. Então na hora que ele me falou: "Você tem que fazer um painel elétrico", eu falei: "Ó, tá fácil". E aí eu comecei a fazer, e eu terminei bem antes, ele falou: "Nossa, você acabou muito mais rápido que um francês ia terminar". Eu falei: "Ah, eu já trabalhava, né, essa é a Tu chegou a vantagem". falar isso? "Ah, eu já Eu trabalhava", falei, né? ele sabia, eu trabalhava, ele É, falou: ele "Não, é viu teu isso". perfil antes de Ele tu vir. falou: "Isso de fato te ajudou bastante, porque um francês, vamos falar assim, normal, tradicional aqui da escola, ele não faria isso tão rápido". Essa é uma vantagem que nós brasileiros temos, sabe, que a gente trabalha muito, estuda muito, aí você chega no exterior, é fácil se destacar. Muita gente fica com medo. "Ah, eu não vou dar conta, o que que eles vão achar de mim?", mas a gente tem esse gingado brasileiro que faz a gente deslanchar rápido, sabe. E isso me ajudou bastante, essa base de eletricista, você pensa que não, aquela experiência, nossa, trabalhei como caixa de supermercado, trabalhei como entregador de panfleto, sabe, trabalhei como garçom, não eu, sabe, estou dando exemplo, Tu tá mas dando exemplo, eu tô entendendo. uma pessoa que trabalhou como garçom, ela pensa: "Nossa, isso nunca vai me servir". Um dia vai. Ah, vai, é. Um dia essa experiênciazinha que você teve de garçom, esse equilíbrio aqui, essa comunicação que você teve entregando panfleto, sabe, esse tipo de experiência que é o que a gente chama de tipo de soft skill, né, essa experiência essa habilidade de comunicação, no futuro com certeza vai ajudar. Sempre a gente usa em alguma coisinha. Às vezes a gente nem percebe que a gente tá usando, mas tá ali, né. Mas sobre a faculdade, teve uma coisa que eu notei que eu acho muito engraçada, a questão de pontualidade. Não sei se você chegou a perceber isso, Matheus, mas no Brasil a gente tem um costume de chega um pouquinho atrasado, 10 minutos, 15 minutos, sai para o intervalo, volta mais tarde, sabe. A aula começava às 7 da noite, você pode chegar às 7h10, 7h20. Na França, a pontualidade é super importante. E a pontualidade diz muito sobre o seu respeito com o professor e sobre o seu engajamento com a atividade que você está fazendo. Então, se a aula começava às 9 da manhã, 9 da manhã começa a aula. E se você chegar 9h01, você já está atrasado. E aconteceu uma vez de eu chegar, tipo, 3 minutos atrasado. Só que a vantagem é porque eu cheguei com um rapaz que ele pegou o mesmo ônibus que eu. O professor, ele olhou pra gente e falou: "Isso não é hora de chegar", sabe. Se você chegar 9h05, você nem entra, é melhor você nem entrar, porque você vai ser, tipo, esculachado Taxado, né, mesmo pelo escrachado. pelo professor. Então isso de pontualidade,
se reflete na cultura francesa global, sabe? Você percebe que o ônibus está na hora, os que a gente chama aqui de rendezvous, né? Quando você marca um horário. Essa coisa de pontualidade está enraizada na cultura francesa, é uma coisa que a gente não tem no Brasil tanto. Você sabe, a gente marca uma festa no Brasil às 8, não, mas 9h30, né? Sim, eu marquei uma festa aqui 8 horas e assim, os amigos brasileiros, a maioria chegou 9, 9h30 e os franceses chegou cedinho, pai. Tudo no horário ali, tava todo mundo aqui, eu tava tomando banho. Isso é muito diferente. Essa pontualidade foi uma coisa que me mudou, sabe? E depois, quando eu voltei para o Brasil, e né, a gente pode falar disso quando acabou e eu voltei para a França de novo para fazer mestrado, essa pontualidade ficou comigo. E eu passei a dar muito mais valor ao tempo e ao tempo das pessoas. Entendi. Então, tu teve essa primeira experiência, tu fez esse projeto, tu fez um quadro elétrico, né? Teve experiência aqui na França e, de modo geral, assim, essa sua primeira experiência aqui, deu para ver uma grande diferença cultural entre Brasil e França a nível tipo, de culinária, a nível de comportamento, até a pontualidade que você já frisou aqui, mas no modo geral, assim, você realmente viu uma diferença cultural muito forte? Você acha que é até um pouco exagero falar que... Não, tem sim, Matheus. Tem uma diferença cultural. Acho que isso é bem claro. Tipo, nós somos latinos, nós temos uma forma de relacionar que é diferente dos europeus. E isso tem muita coisa que é envolvida, sabe? Tem toda aquela questão da colonização, tem todo o histórico do país, do Brasil, da Europa, de como o continente se desenvolveu. Tem a questão do clima. A gente não pensa muito, mas o clima ele é diretamente proporcional na sua forma de viver, na sua forma de se vestir, na forma de ver o mundo. No Brasil a gente tem sol. O Brasil é muito grande, né? Mas no Brasil a gente tem sol praticamente o ano todo no Brasil. Na Isso Europa reflete na alegria da gente. Na também, Europa né? não. Na Europa quando tem o sol é um privilégio, é uma aventura. Todo mundo vai para o parque, todo mundo vai sentar na grama, vai fazer um piquenique. Isso você não vê no Brasil, porque a gente tem o sol o tempo todo. Então aqui no inverno... Até valorizar o que a gente tem. Tipo, sabe aquilo de você dar valor àquilo que você não tem? Dá valor quando perde? Quando chega o inverno e eles perdem o sol, eles ficam tristes. E isso é na França, que é um país mais equilibrado, mas tipo, na Suécia, mais ao norte, países mais nórdicos, é ainda mais crítico isso. Então tem uma diferença cultural, sim, na forma de relacionar, ligada ao clima. Também tem a forma que o francês ele é mais fechado. Isso é uma verdade. O brasileiro ele é mais aberto, ele é comunicativo. Você está na fila do banco, você conversa com a senhora do lado. Você está no supermercado, você conversa com o caixa. Como é que você chama o garçom? Ô, amigão. Ô, companheiro. Ô, consagrado. Sim. Sabe? Ô, campeão. Não é assim no Brasil? Sim. Aqui não. Aqui é formal. Você chama Monsieur, s'il vous plaît. Senhor, por favor. Já percebeu? Sim. Você nunca fala, ô, amigão, vem aqui. Não. Na França tudo é formal. E a formalidade do idioma francês que a gente tem, porque no português a gente fala você com todo mundo, né? Lógico que com meus pais eu vou tratar como senhor e senhora, mas no francês a gente tem duas formas de falar, né? Você tem o tu e o vous, né? O tu você vai utilizar com pessoas mais informais, que você tem mais contato, e o vous com pessoas que você desconhece, né? Para mostrar respeito. E esse fato que a gente tem que usar o vous com pessoas que a gente desconhece, cria uma distância. Isso vai criar um espaço entre a gente que a gente tem que se respeitar. E isso na França faz ainda mais que a relação seja mais difícil de acontecer, porque você não pode chegar sendo informal com a pessoa. Você tem que ser formal. Então, é tudo uma junção de clima, de cultura, do idioma, que faz com que os franceses sejam mais distantes. Então, muita gente chega aqui e fala, nossa, francês é tudo chato. Nossa, francês é tudo... não gosta de fazer amigos. Mas você tem que entender também que tem um contexto, né? Não é porque ele quer. É porque ele foi criado assim e para ele aquilo é normal. Então, tem que entender essa parte também do lado do francês. Mas tem muita diferença cultural.
É assunto para 3 podcasts. Agora, uma coisa que foi interessante, que quando bota teu nome no Google, então tu usou esse teu estágio, né, esse teu projeto Aham. para fazer o teu TCC Sim, no Brasil e foi em francês, né? sim. Tem lá a reportagem. Tem uma reportagem. Isso foi muito legal. Igual eu Foi já fa depois desses 6 meses, Sim, né? em 2019, eu tenho um gráfico que eu fiz quando eu mostrei no YouTube, que eu participei de uma live. Se você quiser mostrar, acho que fica legal Vou para ver botar o depois pra galera pra ver. ver o percurso. Lógico que a gente ainda está em 2019, mas quando eu voltei para o Brasil, eu utilizei o meu projeto, o famoso painel elétrico, Sim. para apresentar meu TCC. E eu quis fazer ele em francês. Então, a minha defesa de TCC foi toda em francês, no Brasil, lá em Araxá. E o pessoal entendia? Tinha professores que... Então, tinha 2 professores do Cefet que já tinham vivido na França, então eles sabiam falar francês. O outro não sabia, mas lembra que eu falei que Belo Horizonte proporcionou um curso Sim. de francês? Essa professora veio para Araxá. Inclusive, a chefe da Secretaria de Relações Internacionais de Belo Horizonte veio para minha defesa de TCC em Araxá. Então, veio uma comitiva de BH para participar O desse cara tem muita TCC. moral mesmo. E os professores da França participaram. Então, a gente fez Um meeting ali de um... e foi legal também para o Cefet mostrar o valor do intercâmbio, né? Tanto para o Cefet como universidade, tanto para a França, sabe? Tem uma Então, valorização pro Brasil também também, né? teve... Um aluno que foi lá e defendeu seu Sim, TCC em francês e tal. É uma E, valorização pra e, e, e gente. se colocar no Google, tipo, defesa de TCC, Cefet, MG, Araxá, Lucas, você acha uma Sim, reportagenzinha lá. eu vi. E Por isso que eu foi tô muito comentando. legal. E foi o primeiro da história do Cefet, acho que em 120 anos de história, que teve uma defesa em francês. Em inglês já aconteceu, mas em francês Pô, foi a interessante, velho. primeira. Bem legal. E aí, me conta um pouco. Tu voltou pro Brasil, Uhum, se formou e logo depois tu veio pra cá de novo. sim, Mesma cidade, veio pra Grenoble, né? sim. Grenoble é a cidade Cida... base de todo Não mundo tem aqui, né? jeito. Não é, é o melhor. E aí tu veio já pra fazer um mestrado. Esse mestrado foi Uhum, em quê? Qual tá. foi a área de atuação desse mestrado? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava louco para voltar para a França. Quando eu vim aqui 6 meses, eu senti que eu queria continuar meus estudos aqui. Eu senti a diferença de qualidade de vida, eu senti a liberdade que talvez eu não tinha no Brasil, sabe? Então eu falei, quero voltar para estudar, quero fazer um mestrado. Porém, teve uma coisa muito importante, em 2020 aconteceu. Pandemia, Covid. E foi justamente quando eu estava aplicando para o meu mestrado. Né, que eu utilizei o Campus France, né, que é a plataforma que eu estava no Brasil, a plataforma que você usa para aplicar para mestrado, e deu a pandemia. E a pandemia complicou muito as coisas, porque as fronteiras se fecharam, né, todo mundo estava fechado um para o outro. Então foi uma peleja danada para conseguir o visto, foi bem complicado, foi bem estressante emocionalmente, porque é muito complicado quando você tem uma decisão super importante da sua vida, que vai mudar totalmente o caminho que você vai seguir, e essa decisão não está nas suas É um mãos, fator externo que vai... sabe? Então é muito complicado. Então eu lembro que eu estava muito estressado emocionalmente, eu não conseguia dormir, que eu ficava esperando. A gente Lógico, não sabe o dia de o amanhã, né? O que é processo que do vai mestrado acontecer. em si, ele já é complicado, porque você tem Uhum. que se candidatar, tem que fazer um tanto de coisa, tem que esperar a resposta. Eu lembro de ficar o dia todo no meu e-mail, dando F5, e esperando eu receber o e-mail da faculdade, para falar que eu estava aprovado. Tudo isso foi muito estressante. E veio o Covid. As fronteiras estavam fechadas, os consulados fechados. Eu não sabia se eu ia ter meu visto, sabe? Então foi tudo muito complicado nessa época. E eu falo que eu penso na minha vida que eu sou tipo um marinheiro, sabe? Eu comando o barco da minha vida. Eu tô ali no leme comandando, mas eu comando a direção. Eu não consigo comandar o mar. Então, os fatores externos, a tempestade que vai vir, né, as ondas que vão vir, que vão bater no meu barco, que vão me impedir, eu não consigo controlar. Mas eu consigo segurar o leme forte e manter a direção que eu quero seguir. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, olha, eu me apliquei para o mestrado, fui aceito, o visto está na mão do consulado, as fronteiras estão fechadas, eu não posso fazer nada agora, sabe? Já não está nas minhas mãos. Mas eu me candidatei para Grenoble.
E foi muito engraçado, porque no Campus France você tem 7 opções que você pode escolher. E eu lembro que eu sou formado e sou engenheiro de automação industrial. Então, 6 das 7 foram na minha área de automação industrial. A 7ª, eu estava na dúvida do que eu ia colocar. Falei, não sei o que eu vou botar. Fiquei pensando. Falei assim, como eu morei em Grenoble, deixa eu botar aqui Grenoble. Botei Grenoble. E aí apareceu um curso chamado Génie Industriel. Engenharia Industrial. Falei, o que é isso? Entrei, aí eu vi que era coisa tipo de gestão de produção, de qualidade, sabe? De logística. Falei, legal isso aqui. Vou aplicar. É Grenoble. E não era uma tinha área bolsa. que tu tinha atuado ainda, Não né? tinha atuado, mas eu não. gostava daquilo de produção, de gestão. Sim. E tinha bolsa. Aí eu falei, vou aplicar nesse. E foi esse curso que eu fiz. Então eu apliquei meio que na sorte no curso que eu nem sabia direito o que era. Mas que tinha bolsa, porque, igual eu falei, eu venho de uma família muito simples. Eu não tinha condições financeiras de me manter. Meus pais não tinham como me manter. Então, ou eu tinha bolsa, ou eu ia ter que trabalhar. Então, eu apliquei para esse mestrado com a bolsa. E aí, tu veio para aqui para Grenoble, o GA também, né? Mas foi a GI, no caso, né? Que era o grupo GA. Foi a INP. INP. Aí tu fez 6 meses de semestre, tipo, aula normal, e 6 meses de estágio, ou foram 2 anos? Como foi esse processo aí? Era um mestrado, era 2 anos. Fez M1 e M2. M1 e M2. Começando em 2020. Foi. Foi em setembro de 2020 que eu comecei o mestrado. Então, o M1 é Génie Industriel e o M2, só que eu mudei de escola nesse meio tempo, porque eu queria fazer... A verdade é que eu aceitei esse mestrado porque era Grenoble, era um negócio que eu gostava e tinha bolsa, mas não era o que eu queria. Porque era um mestrado de recherche, pesquisa, que é um mestrado que vai te direcionar para fazer um doutorado. Que ia ser mais para acadêmica. Área acadêmica, da aula, e eu sou mais do lado profissional, de mão na massa. Não que uma coisa não lê a outra, né? Mas para você seguir um plano de carreira. Eu acho que todo mundo tem o seu perfil e todo mundo vai ter habilidades em determinada coisa. E eu não me via fazendo pesquisa. E eu tenho amigos que fazem pesquisa, que gostam disso, que dão aula, formidável. Mas não era o que eu queria. Eu queria ir para a profissional. Mas esse mestrado me deu bolsa. Eu precisava da bolsa. Então eu fiz o M1, né? 1 ano completo de aulas, sem estágio. Teve um estágiozinho de verão, mas belezinha. E eu mudei de escola. Então eu fui fazer o M2 no mesmo tipo assim, gestão de produção, porém numa escola profissionalizante. Que tem uma alternância, né? O que é o alternância? É quando você trabalha e estuda ao mesmo tempo. Tu fazia como tua carga horária? Como era nessa época? Era 3 semanas na empresa, que já foi no grupo Volvo, né? Volvo que faz os caminhões, que faz os ônibus, as máquinas industriais. A gente não faz os carros. Muita gente pensa que Volvo, a gente é dos carros, mas essa parte está separada. Então Mas faz parte do grupo? Não. É o mesmo nome, mas é separado. Não faz eu parte sempre do achei grupo. Que os carros da Volvo era todo mundo embolado ali. Volvo com Então, eles são chamados tipo Volvo Carros. E a gente, Grupo Volvo. A Volvo Carros fazia parte do Grupo Volvo, mas foi vendida para os japoneses. Mas manteve o mesmo nome por causa da identidade de marca, histórico e tudo mais. A Mercedes, inclusive, também já separou, só que isso não fica muito nos holofotes. Assim, né? Mas, enfim, então era 3 semanas na Volvo, 1 semana na faculdade. E para mim não era nada anormal trabalhar e estudar. Você já fazia Eu já fazia isso no Brasil, e era muito pior. Eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite. Eu também, pô, no Brasil. Acordava às 6 da manhã, a aula terminava às 10h30. Sabe? Estudar e trabalhar desse jeito aqui, ó, fichinha, saca? Que a carga horária era toda bonitinha, toda organizada. O brasileiro, ele é forjado no ferro. O brasileiro, ele trabalha muito, estuda muito. Chega aqui, é mamão com açúcar. Então, eu tinha esse ritmo. 3 semanas, 1 semana, sabe? Tá. E como foi esse processo seletivo, velho, pra você entrar no Grupo Volvo? Porque é uma grande empresa, né? E todo mundo sempre fica aqui, né? Com aquela agonia, como é que eu vou conseguir o estágio? Até na hora de comunicação, foram entrevistas em francês, entrevistas em inglês. Você sentiu tanta dificuldade? E também uma pergunta que eu acho bem interessante, assim, por você ser estrangeiro, você sentiu algum tipo de resistência na hora, assim, das entrevistas ou na busca por um estágio aqui?
Dessa Então, alternância que você fez? quando eu estava buscando alternância, eu estava completamente desesperado. Sim. Eu enviei currículo para a França toda. Eu lembro porque pra mim, eu, tipo assim, para o estágio de verão, não foi nem o último, Uhum. o último foi até tranquilo pra mim. Para o estágio de verão foi pegada de 50 aplicações que eu fiz. Eu não posso nem falar essas coisas, que se meu chefe vê isso aqui, ó. Mas eu mandei currículo para a França toda e para diversos setores. Eu mandei Sim. currículo para eu mandei para coisa de alimentos, tipo Danone, Nestlé, Caterpillar, mandei para Carrefour, para IKEA, mandei para loja de tênis, mandei para banco e mandei para o Grupo Volvo, que era uma multinacional, era uma coisa que eu queria. Tá. Por que eu queria uma multinacional? É a forma que eu vejo, né? Tem gente que vai gostar mais de uma empresa menor, mas tá tudo bem. Pra fazer mais parte também O que eu gosto da multinacional é que, além do Grupo Volvo ter a Volvo Curitiba no Brasil, tem a Volvo Estados Unidos, né, que eu tive a oportunidade de ir, tem a Volvo França, a Volvo Suécia, é um grupo que vai dar mais valor ao fato de eu ser estrangeiro. Que está aí uma grande diferença de uma empresa menor local francesa. O que a empresa local francesa precisa? Que você fale francês. Ela não importa que você fale português. Inglês, talvez, importante, tipo, Sim. mas você não vai usar isso no seu cotidiano. E para a Volvo, isso era uma coisa que me dava valor. O fato de falar que eu falo espanhol, francês, inglês e português, né? Eu falo os 4 com um nível tipo, profissional. Isso para a Volvo eu tinha valor, e isso eu gostava. Então o fato de eu ser estrangeiro foi o efeito contrário. Foi uma coisa que me valorizou, sabe? Porque eu já tinha experiência internacional, eu já falava outros idiomas. Então quando eu me candidatei, eu fiz entrevistas. Primeiro eu fiz uma entrevista com uma mulher do RH, e ela falou assim, agora eu vou te passar para a gestora. Ela estava só fazendo uma triagem inicial, sabe? O filtro, né, O inicial. filtro. Passei no filtro. Depois fui Na falar... peneira. Passei na peneira, né? Aí a peneira ela vai apertando. Aí depois eu fui falar com a gestora da época. Tive uma entrevista com ela toda em francês. Tá. A entrevista foi toda em francês, ela perguntou o meu histórico, né? O que eu gostava. E eu já tinha estudado o Grupo Volvo todinho. Eu já sabia que foi criado em 1927, eu já tinha todo, né? Me Deu uma preparei. estudada É lógico, tem pegada, que se né? preparar Tem na que se entrevista, preparar. né? Aí foi tudo em francês. Ela me perguntou as coisas e tal, e eu falei no final, olha, eu estava em Grenoble, estava aqui, eu falei, olha, é em Lyon, eu posso ir em Lyon quando você quiser para fazer uma entrevista presencial, me coloca à disposição de você e do grupo. Eu falei, desse jeito, no final. Ela falou, eu vou fazer uma shortlist, né, uma lista Sim. curta aqui de pessoas e você pode vir fazer, caso você se aceite, eu vou te chamar para você fazer uma entrevista com o seu tutor, mais outro manager. Ou seja, não vai ser comigo mais. Mesmo ela sendo a gestora. Ela queria ter outra opinião. Dito e feito, eu passei para essa shortlist, me convidaram para ir em Lyon, eu fui presencialmente. Aí tu conheceu a empresa também, né? Conheci o escritório, né? Que eles te levam para o escritóriozinho para fazer entrevista e depois tchau, sabe? Entendi. Então eu conheci o meu tutor e um outro gestor, que hoje, por coincidência do destino, vai ser meu chefe. Então, esse cara que estava na entrevista há 3 anos atrás, junto com o meu tutor da época, que ele foi a segunda opinião, hoje ele vai ser meu chefe, né? Destino. Então eu fiz a entrevista toda em francês, eles gostaram de mim, e eu fui contratado. No final eles perguntaram, você fala inglês? Porque com os fornecedores, como eu trabalho com os fornecedores, fazendo auditoria, fazendo segmento de projeto e tudo mais, você tem que falar inglês, sabe? Isso aí. E aí eles me perguntaram, você fala inglês? Vamos falar um pouquinho? Eu falei, vamos. Perguntou, fala da sua família, talk about your family. Sabe, foi coisa... Básico, assim, né? Nem pra dizer que você precisou mostrar um nível profissional na hora, né? Eles estavam preocupados mais com Pela a minha confiança. personalidade. Era o que eles estavam olhando, personalidade. tipo assim, como eu me portava e quais eram as minhas ambições, sabe? Do que em si meu nível de inglês. Sim. Aí foi isso, eu fui contratado. E uma coisa que eu gosto muito, Matheus, no Grupo Volvo, é que foi totalmente sem... Sabe, no Brasil você tem aquele quem indica. Sim. Você conhece o seu tio que trabalha, é irmão, é amigo do pai, é cunhado, sabe? Aquele empurrãozinho que você tem no Brasil. Ali na França eu não tive absolutamente nada. Apliquei para uma empresa que eu não conhecia ninguém e deu tudo certo. Eu fui contratado e estou lá até hoje muito feliz com o meu trabalho. Graças a Deus.
E essa ida pra Lyon, o que é que tu achou? Saindo de Grenoble, uma cidade menorzinha, já foi pra uma cidade maior. Tu também é do Então, interior no Brasil, né? sim, né? Então, A minha cidade tem 100 mil pessoas lá em Araxá. é, Agora que chegou o McDonald's lá. Então, Lyon é grande já para mim, sabe? Tem o quê? Uns sim, 700 mil a metrópole, né? sim. É a terceira maior cidade da França, atrás de Paris e Marseille. Então é um choque, sabe? É uma cidade grande para mim. Mas você se acostuma, sabe? Não é igual Grenoble, que você tem um centro que você pode andar e tudo, você faz a pé de bicicleta. Sim. Em Lyon já não é bem assim, sabe? Você Tu tem que se sentiu um pouco preparar. da falta de segurança que tu tinha aqui lá em Lyon? Porque aqui eu sinto que é uma cidade mais segura, assim. Em Meu ponto de Lyon, vista, porque eu tive uma experiênciazinha em Lyon também. um pouquinho mais, eu acho, de insegurança em determinadas zonas. Ali tem uma zona perto do centro, que é uma zona bem perigosa, sabe? Sim. É uma zona que eu evito andar ali à noite. E quando eu paro lá de dia, inclusive, eu boto as mãos no bolso, fecho a cara e E ando passa rápido. reto. É, porque, tipo, é até bom frisar isso, porque às vezes a gente tem ideia, eu tinha ideia que era a Europa perfeita. Não, não Uhum. existe a Europa com esse negócio de ser furtado, lá é Eu já o... vi, eu já vi acontecendo. tu já viu? Aí também eu também nunca vi, não. Vou contar. Eu estava no metrô, na França, lá em Lyon, e os metrôs são automáticos, ou seja, não tem motorista. Tá, A porta se fecha automaticamente. Fechou, não abre mais. Fechou, o metrô vai andar para a próxima estação. sim. E a gente estava lá no metrô, tinha saído da academia, né? Tava lá de boa, e tinha uma mocinha que estava com o seu celular, lá, mexendo, né, no celular, desatenta, perto da porta. Deu mole. A porta abriu, né? O pessoal desceu, a porta foi fechando, o rapaz passou, pegou o celular dela, ele nem correu. Só a porta ia fechar, então. Ele saiu andando com o celular dela. Aí ela bateu assim no vidro, gritou, mas Não tinha o que fazer. não tem nada para ser feito. Então hoje eu tomo muito cuidado no metrô, sabe? Na França não vai acontecer aquele assalto à mão armada, sabe? Ninguém vai vir, raramente vai acontecer um assalto assim, que a pessoa vai vir com uma faca, uma arma branca, Sim. ou até com uma arma de fato, mas no Brasil isso pode acontecer. O que acontece aqui é o que eles chamam de pickpocket, né? Que é É. a mão leve, né? A pessoa vai roubar na sua mochila, vai pegar no seu bolso, então eu fico muito esperto. E depois que eu vi isso, eu não fico perto de porta do metrô mexendo em celular. E quando eu vejo que chegou na estação, eu abaixo o celular. Porque é muito fácil. De pegar rapidinho ali, Eu já fiquei com foi. dó da moça, mas não tem o que fazer. Sim. O cara saiu andando, porque ele Bah, sabia que muito escroto, velho. não tinha como ser pego. Muito escroto. Enfim. Aí você foi pra Lyon, tu tava lá Uhum, na Volvo. E como é, cara, trabalhar em uma multinacional? Como é, assim, dentro da empresa? Com relação até com os franceses, como é uhum, trabalhar com os franceses? Você sente que eles têm esse pique de trabalho que nem um brasileiro? Ou você realmente uhum, acha que você se destacou, assim, bastante? Porque você já tinha aquela experiência do Brasil, aquele trabalho maçante que é mais. aham. O que é que você acha, A assim? experiência do Brasil me ajudou, sabe? Mas tem muita gente boa de serviço. Tem muita gente que faz acontecer também. Lógico que é tudo na forma francesa de ver as coisas, né? Tá. Igual tem a perspectiva francesa. No Brasil, a gente vive para trabalhar, né? Na França, a gente trabalha para viver. Júlia até comentou isso aqui É, no é, último podcast. Acho que tu nem um chegou abraço a para a Júlia. ver. Acho que tu nem chegou a ver, mas falou a mesma frase que ela, velho. É incrível isso, e é notório, você vê isso fácil, fácil, sabe? No Brasil, é comum o seu chefe pedir, ô Lucas, você pode, né, ficar mais um pouquinho, veste a camisa da empresa, né, fica até depois do horário. Nas férias, né, é uma peleja para ter as férias, leva o seu computador, sabe? A gente se mata de trabalhar no Brasil. Na França, não. Na França, se você fica depois do horário, ô Lucas, você não está dando conta do serviço? Por que você está ficando depois do horário? Está muita carga de trabalho? Vai embora, vai descansar. Quando eu era aprendiz, a minha chefe, eu estava no final ali da semana de trabalho, e eu tinha que entregar uma coisa para ela. E depois eu ia para a escola, então eu tinha que terminar, era uma sexta. Eu fiquei até umas 7 da noite fazendo. E entreguei, enviei o e-mail. Ela me respondeu, Lucas, muito obrigado, mas isso não é hora de você trabalhar. Ela brigou comigo. Tipo assim, ela agradeceu, mas me deu uma cutucada, sabe? Sim. Isso não é hora de trabalhar.
você é aprendiz, eu não quero que você trabalhe até essa hora. Então tem toda uma cultura diferente, sabe? E eu não tive muita dificuldade. E eu adoro a multinacional ali, a Volvo, porque tem gente do mundo todo. Tem os brasileiros, tem os suecos, tem os indianos, tem os americanos, tem os mexicanos. Então, é todo mundo ali no mesmo grupo, com o mesmo objetivo, né? Que é entregar caminhões, né? Entregar transporte de qualidade, né, caminhões, ônibus, para a sociedade, né? De forma sustentável. A gente está com o mesmo grupo, o mesmo objetivo, falando um idioma neutro, falando inglês, falando francês, sabe? Sim. Então, para mim, eu um ambiente leve, assim, para te lá. É leve, é muito tranquilo. Eu nunca tive preconceito pelo fato de eu ser brasileiro. O contrário, eles sempre falam, nossa, brasileiro trabalha bem. Sabe? Então, é um ambiente, assim, muito gostoso de trabalhar. E eu amo viajar, né? Eu adoro viajar. Na Volvo, tu trabalha muito viajando. E eu trabalho, né, viajando, então... Tu já viajou, assim, para quantos países trabalhando na Volvo? Para a Volvo em si, eu diria que a Volvo me levou para uns mais de 10 países já. Porra, massa. Eu já tinha ido em alguns, sabe? Hoje eu conheço 20 países. Mas a Volvo me enviou para países que eram inéditos, vamos falar assim, que eu nunca tinha ido. Para a Turquia. Eu era aprendiz. Como aprendiz, você já tinha viajou? 2 meses de trabalho e fui para a Turquia com o meu tutor fazer auditoria em fornecedor. Lá se comunicou em inglês, né? Tudo em inglês, né? Para a Suécia inúmeras vezes, né? Eu fui para Portugal também pela empresa, tudo pago. Eu já cheguei aí para os Estados Unidos recentemente, fui para o México também, que foi inédito para mim. Acho que foram só esses que foram inéditos. Mas eu já fui para a Itália, para a Bélgica, para a Holanda, muito aqui na França. Visitando e trabalhando, né? Tu já fez os dois. Então, vira e mexe, eu estou fazendo auditorias, então daqui 2 semanas eu estou em Hungria de novo, então eu vou, faço auditoria, né? Fico com o fornecedor, trabalho no processo dele, garanto que as peças que estão sendo produzidas, que a gente vai montar nos caminhões, estão seguindo, né, a qualidade que a gente espera, e depois eu volto. Então, cara, eu estou sempre viajando. Essa vida assim, nômade, né, vamos dizer assim, de ficar viajando muito, não te afeta assim um pouco, assim, de você não ter uma origem fixa, um lugar, assim, que você diz, não, eu sou daqui, eu tenho o meu ambiente, e como é que fica o psicológico, assim, de estar todo dia dormindo em um lugar diferente também? Sabe, isso te afeta? Afeta, mas eu já estou acostumado, porque eu tenho muito vamos falar assim, uma instabilidade geográfica. Tá. Por quê? Porque eu morava em Araxá, de repente vim para Grenoble, fico um pouco em Araxá, de repente estou em Grenoble, vou para Lyon, vou para os Estados Unidos, volto. Sabe, eu estou sempre movendo. Isso pode impactar nas relações pessoais, né, com amizade, com relacionamentos. Isso pode, sim, impactar negativamente, mas os verdadeiros ficam. Sim, claro. E o fato de estar viajando sempre, às vezes, se incomoda. Eu já estou bem acostumado e uma coisa que eu gosto de fazer é ter minha rotina. Então, mesmo se eu estou viajando, não importa o país, quando eu vou olhar um hotel para ficar, a primeira coisa que eu olho é academia. Eu não ligo para o quarto que eu vou dormir. Eu ligo se o hotel tem academia. E quando eu termino a auditoria às 6 da tarde, o meu foco é ir para academia. Tá. Então, mesmo fora, eu tento manter minha rotina. Essa vida, assim, com relação à saúde aqui na França, trabalhando em geral na Europa, tu tenta manter dessas formas, Sim, né? eu tento. Porque aqui a gente está sozinho, Matheus. Aqui eu não tenho minha mãe, não tenho meu pai. Não tenho minha mãe para fazer aquele cafezinho da manhã, sabe, para mim. Não tenho meu pai para me ajudar quando eu estou doente, para pegar na minha mão. Então, eu tenho que manter minha saúde. Sim. E como que eu tento manter? Bebendo água, inclusive tenho que tomar água. Eu já dei cólica. Começa a falar bastante aqui agora. Eu já dei cólica de rins. Tu já deu cólica de rins aqui, foi? Foi bem difícil. Então, eu tento beber muita água, fazer esporte para ocupar minha mente, né? Porque eu trabalho muito em computador quando eu não estou viajando. Então, para mim, ir para academia é uma forma de sair do meu ambiente, sabe? Sair de frente de uma tela. E isso tudo me ajuda a manter uma saúde. Tento comer bem, evitar comer muito fast food, beber apenas socialmente. Eu não fumo nada. Então, isso me ajuda, sabe? Te ajuda, né? E aí, aproveitando até pra você beber sua aguinha, agora que você falou, eu queria, cara, saber dessa tua experiência nos Estados Unidos. Porque, assim, a maioria do pessoal, e até eu mesmo, antes de vir pra Europa, quando eu converso, todo mundo fala assim, intercâmbio que eu quero fazer é nos Estados Unidos, Estados Unidos. E acaba que depois que você percebe que a Europa tem uma qualidade de vida que
é realmente atraente. Mas você teve ultimamente, você passou um ano nos Estados Aham. Unidos pela Volvo, né? E aí eu queria saber, assim, já inicialmente, como foi um processo de um visto? Você Aham. trabalhando na Europa hoje, você tem um visto que é o Salarié, né? Eu, Hoje eu tô Talent, com o passaporte talão. tu tá com o passaporte Talent, que aí eu até expliquei pro pessoal em alguns shorts nossos como é esse passaporte Talent. E aí eu queria saber como foi esse processo. Tipo assim, pô, fui pra Volvo, eles me transferiram pra lá, me emprestaram Me pra Volvo dos emprestaram. Estados Unidos. Como foi que tu fez um visto e como foi essa ida pra lá? Aham. Conta o A, início a, e a, depois a gente aham. A aprofunda na conversa tá boa, cultura. mas a gente tá com quanto tempo aí já de A podcast? gente já tá com 50 minutos. Mas pode Nossa, o ir, tempo pode ir, voa. pode ir. Mas sobre os Estados Unidos, de fato eu fui emprestado, né? A Volvo França me emprestou para a Volvo Estados Unidos. Tá. E como que é o processo de visto? Eu sou brasileiro, não tenho passaporte europeu. Sim. Já busquei, falei, ô pai, não tem nenhum um voo aí que era europeu. Não achamos, então falei, vai ter que fazer o visto. Então fiz o visto em Paris. Tá. Então, consulado dos Como Estados é o nome do Unidos, visto que tu pegou? eu peguei os vistos lá é código, né? Então eu É, tinha o visto L1, tá. L1. tipo B. Tá. Tem o tipo A, que é para managers, para chefes, para gestores, e o tipo B, que é para proletariado, né, para pessoas normais. CLT, É CLT. CLT. Então, eu fui para Paris e fui lá fazer o visto. Então, eu tive que entrar na plataforma do governo americano, colocar uma documentação. Eles analisam todo o meu histórico, eles fazem umas perguntas assim: você já foi preso? Você vende drogas? Você pretende fazer um assassinato nos Estados Unidos? Tem essas perguntas lá. É sério, velho? Aí você bota, não, não, não. Então você se aplica, eu tinha os documentos, mas como eu estava sendo emprestado, era um visto mais fácil. Tá. Porque eu É, tinha o sponsor, né? Eu tinha a Volvo atrás de mim, pagando. A Volvo estava me bancando financeiramente para ir para lá. Então isso facilitou muitas coisas. Então eu tinha um documento da Volvo que falava: o Lucas é um funcionário nosso, é um funcionário que tem essas características, ele sabe fazer isso, 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 ele tem um conhecimento XYZ, que vai ser importante para o nosso business nos Estados Unidos e a gente vai enviar ele para lá. Então foi um visto bem tranquilo, sabe? tá. E aí é um visto que vale por 2 anos. E aí tu foi emprestado inicialmente por 6 meses, Por né? Que você 6 comentou, e meses, depois prolongou por mais 6 meses sim, a lá. gente estendeu. Aí eu fiz o ano completo, que eu acho que foi muito bom. Eu vi as 4 estações do ano. Massa. Vivi, de fato, Tu um ano foi nos pra Estados Carolina do Unidos. Norte, né? Qual foi a cidade? Carolina do Norte chama Greensboro. Ok. Carolina do Norte, Greensboro. A gente brincava de Greensboring, que não tinha muita coisa para fazer, né? Muita gente pensa assim, ó. Eu já ia te perguntar, tu fazia o que lá, velho? Poxa, é bem diferente a vida, É, né, sabe? velho? Eu tinha uma vida lá que era paralela total à vida que eu tinha aqui, é muito Eu via lá, diferente. cada dia com um carro diferente. Então, a questão é muito diferente. Você tem carros assim à disposição. Eu conseguia trocar de carro, carros que eu nunca imaginei dirigir na minha vida. Tipo, os Audi Q3, Q5, Q7, BMW X3, X5, Porra. BMW esportiva, Mustang, Camaro conversível, Dodge, uns carros de luxo lá que eu nem sabia que existia. Eu abri o teto solar. Oh, era uma vida assim. Isso a Esse era Volvo o te América. patrocinando tudo, assim, Tipo né? assim, a Volvo ela me dava um carro de aluguel, Uhum. entendeu? Ela patrocinava, ela me dava uma casa, um apartamento e o carro de aluguel. Porém, nos Estados Unidos, tudo é tão fácil de ter, tudo é tão capitalista, que eu conseguia ir lá e trocava de carro. Entendi. Eu não precisava pagar nada, sabe? Eu continuava pagando a taxa de um Corolla, mas eu andava de Mustang. Então, a Volvo não tinha custo adicional. Por você tá fazendo essa E eu troca, né? chegava lá e falava, quero trocar. Aí a pessoa, por quê? Tá alguma coisa errada? Eu falei, não, cansei desse carro. E chegou um ponto que, como eu ia lá direto, eu já estava conhecido. Eu já Sim. conhecia o chefe da área. Então eu falava, cadê o Josh? Aí o pessoal já via que eu sabia o que estava fazendo, sabe? E trocava de carro. E, sabe, uma experiência totalmente diferente. Era uma cidade menor. Tá. Então não tinha a vida noturna nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país grande. Tá. Né? E é importante frisar isso, que a experiência que eu tive na Carolina do Norte não vai ser a mesma que outra pessoa possa ter em outra cidade. E talvez até na mesma cidade que eu, ela pode ter uma experiência completamente diferente, sabe? Mas tudo fecha às 2 da manhã. O americano, ele vai para a festa às 8, 9, 2 da manhã, acabou tudo.
São 2h, volta todo mundo para casa. Então é muito diferente, sabe? A questão social, eu acho que o pessoal lá é ainda mais distante do que os franceses, sabe? É mais fechado também do que eu? Eu também estava num contexto diferente, sabe? Quando você está num contexto acadêmico, é muito mais fácil fazer amigos. Sim. Quando você está num contexto profissional, no qual todo mundo está ali focado no trabalho, está com a sua família, com os seus filhos, sabe? É trabalho, ninguém vai ficar de conversinha. Então tinha finais de semana que eu não tinha nada para fazer. Aí eu comprei um PlayStation 5 para jogar. Com porque, certeza. velho, acontecia de chegar num final de semana, numa sexta, eu falar, nossa, o que eu faço? Sabe? Não tenho amigos. Eu tinha os conhecidos, os amigos que eu fiz lá nos Estados Unidos, mas cada um tem sua família, cada um tem né, as suas coisas para fazer. Sim. Então tinha vezes que eu ficava literalmente sozinho, sabe? Os Estados Unidos, capitalismo tá no sangue. Você consegue comprar roupa barata, ir nos outlets, sabe? Comprar roupa de marca muito barata. Você tem carrão, você tem casona e você pode ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que é muito importante você ter um equilíbrio na vida, sabe? Você acha que lá é um país que tipo, não tem esse equilíbrio, talvez? Eu acho que ele pode ter, mas não para o momento da minha vida agora. Eu acho que lá, se você quiser criar uma família, se estabilizar, ficar muito assim, tranquilo, na paz, uns finais de semana caseiros, pô, perfeito. Mas eu acho que não era para mim nesse momento, sabe? Eu acho que lá se ganha muito dinheiro. Mas eu penso, até que ponto o dinheiro vale a pena para você chegar no final de semana e se sentir miserável? Você se sentir sozinho, se sentir solitário. Então eu acho que a França, mesmo ela não tendo os salários astronômicos dos Estados Unidos, que chega a ser o dobro, às vezes, para um engenheiro, ela tem uma vida mais equilibrada. Você tem uma vida social mais ativa, sabe? Mesmo você não tendo carrão, não tendo apartamento grande, mas eu acho que é mais equilibrado. Pô, véio, e com relação, até a gente estava comentando, assim, a galera lá realmente consome muito fast food mesmo. Nossa a galera Senhora. O que é que tu comia assim, velho? Tu comia hambúrguer de manhã? Eu tentava manter. Mas quando eu viajava, os hotéis, o café da manhã era um hambúrguer com batata frita. Sabe? Tudo é muito gorduroso. A salada, eles colocam uns molhos que já tem 800, 900 calorias. Tá, porra. Você quer uma saladinha para ficar fit, mas a salada lá e tudo é tamanho gigante. Os cafés é desse tamanho, as comidas têm esse tanto, sabe? Tudo é muito grande. E uma coisa que é da cultura, como tudo é de carro. Sim. Nem tem passeio, Entendi. sabe? Você não consegue ir ali na esquina, no supermercado, que está a 2 minutos da sua casa, a pé. Porque é rodovia, sabe? É só carro. Então, naturalmente, o pessoal faz menos esporte. Então, o americano, naturalmente vai ser mais gordo. O americano, naturalmente, ele faz menos esportes. Ele anda menos. Naturalmente, ele come tudo em excesso, com muita gordura, com muito sal, com muito açúcar. Isso vai, consequentemente, fazer com que tenha um nível de obesidade muito maior. Tu realmente viu muitas pessoas obesas lá? E eu ficava chocado às vezes. 1/3, pode olhar na internet, 1/3 da população dos Estados Unidos, ela tá acima do peso. É mesmo? Então, era chocante às vezes, sabe? O pessoal comia... Eu via crianças assim em restaurantes, sabe? Já comendo aqueles bacon com ovo. Falava, meu Deus, eu não vou dar isso pro meu filho comer. Sim. É muito diferente, sabe? A forma de ver as coisas é tudo muito supérfluo, eu acho, nos Estados Unidos. Tu sentiu um pouco da cultura de ser patriota mesmo? Eu sou estadunidense, eu sou americano, e o resto que é o resto do mundo? Tu sentiu um pouco isso lá? Eles têm um pouco disso, mas eu não senti tanto, porque como eu estava trabalhando num ambiente da Volvo que já é internacional... Sim. O pessoal ali já está acostumado. Tipo, tinha as bandeiras dos Estados Unidos? Tinha, né? Porque eu nunca fui. Eu fui pro Canadá, mas Estados Unidos tem eu nunca bandeira fui. dos Estados Unidos para tudo quanto é lado. Mas isso na França tem também, viu? Se você sair na França e ir olhando aqui, tem várias bandeiras na França. Entendi. A França também tem esse orgulho. Esse orgulho, né? Orgulho mas francês. Você acha que aqui na França é orgulho pela bandeira ou pela cultura? De tipo assim, a gente é o da baguete, a gente é o do queijo. Porque os Estados Unidos, eu sinto que é muito mais pela bandeira do que pela cultura, sabe? Eu acho que aqui é os dois. Né? Aqui é os dois, a bandeira e a cultura, né? A bandeira da França, né? É o Bleu, Blanc, Rouge, né?
É o azul, branco e vermelho. Nos Estados Unidos é mais aquele capitalismo, aquele poder bélico, aquele poder monetário que o país tem, sabe? Eu sou americano. E, né, a gente sabe que os Estados Unidos sempre foi uma potência histórica, até hoje Sim. participou, influenciou várias guerras ao longo da história. Então, o americano ele tem esse ego mais inflado mesmo, sabe? Você vê bandeira para tudo quanto é lado, com a águia, que é o símbolo, né, dos Estados Unidos, que é o animal. Aqui a gente Sim. tem o galo, O né? galo. Lá a gente tem a águia e isso é bem comum. E o pessoal lá mesmo não sabe nada de geografia ou é tiração de onda? Velho, os Estados Unidos, para eles, é o mundo deles. Sim, é o continente, né? É o Tanto continente. brasileiro parece que nem é americano, né? Parece que. Para eles existe Estados Unidos e os estados dos Estados Unidos. Então já aconteceu de uma moça falar comigo: nossa, eu já conheço 40 estados dos Estados Unidos. Falei: você já saiu dos Estados Unidos? Ela: não, só vivo aqui. E eu conheci inúmeros americanos que nunca saíram dos Estados Unidos. Nasceram ali E e nem a ali vão gente que, ficar. tipo assim, eu não tenho condição. Não, é porque é a Porque não escolha quer, deles, né? porque eles falam: eu tô bem aqui, eu tenho tudo aqui. Não tem por que eu sair daqui, tipo isso, né? Existem alguns que vão falar: eu quero ir para fora. Da mesma forma que existem brasileiros que vão falar: eu tô bem no Brasil, eu não me vejo saindo. Sim. Mas existem brasileiros que querem ir para fora, assim como existem americanos que querem ir para fora. Mas a grande maioria é ficar lá nos Estados Unidos. Né? E, véi, só assim, pontuando, se fosse pra gente pontuar um marco entre França, Brasil e Estados Unidos, assim, pra gente falar, assim, o que é que tu viu, assim, pô, quando eu chego nos Estados Unidos, pra mim, o que me remete, o que me lembra é exatamente isso. França, pra mim, é mais isso, assim, uma diferença cultural, assim, entre os três, pra tu. Olha, eu acho que vou tentar ser breve. Breve, é. O Brasil, questão social. Sim. Eu acho que esse é o Brasil, sabe? É o calor das pessoas, é a comunicação, é a música, né, a comida. Para os Estados Unidos, para mim, é o capitalismo. Tá. É o dinheiro, é o dólar para tudo quanto é lado, é você comprar coisa barata, é carrão, casão, conforto, sabe? Para a França, eu acho que é qualidade de vida. É você focar na sua vida, você fazer um esporte, pensar nas coisas que você consome, no impacto no meio ambiente. Eu acho que a França tem essa cultura assim mais de meio ambiente, sabe? A qualidade de vida. Lá não tinha triagem, né? Acho que Não, lá se jogava o lixo tudo no mesmo. Vidro, Entendi. comida, o que você tiver, você joga tudo. Então eu acho Brasil, questão social. França, qualidade de vida, sabe? Questão social, assim, de pensar no meio ambiente. Estados Unidos, capitalismo. Então, os Estados Unidos e a França, eles são opostos na questão de meio ambiente. Os Estados Unidos, ele não, vamos falar assim, não liga tanto, a França já liga muito. E o Brasil está ali no meio. Verdade. E vem cá, velho, desses países, os 20 que tu já conheceu, tu tem um teu top 3 aí que tu ficou assim apaixonado e Olha, valeu muito a pena e você, porra, isso aqui foi foda, tá ligado? se eu não contar o Brasil e a França, Não, vamos tirar Brasil não esses dois. conta. Brasil não conta. Um país que eu gostei muito foi o México. Tá. O México, para mim, tem uma Seria teu top 1, México, assim? Sim, acho que o México, eu fui lá diversas vezes pelo trabalho. É um país incrível, com uma cultura incrível, sabe? Amei. Hungria. Gostei muito da. Eu fui para Budapeste, também já fui muito ali para Kecskemét, que é onde eu vou fazer as auditorias. E Hungria, eu lembro de estar lá no topo do parlamento, lá em cima, onde você vê o parlamento, e eu fiquei emocionado, sabe? Eu já viajei muito, e foram poucas vezes que eu fiquei emocionado de parar para refletir e pensar, nossa, olha onde eu tô. Eu queria que meus pais estivessem aqui para ver isso com os olhos deles, sabe? Que meus pais nunca saíram do Brasil. Meus pais não têm passaporte. Eu lembro de chegar na Hungria lá, assim, ver, eu falar, nossa, que lugar incrível que é Budapeste, sabe? Vida noturna, comida, as pessoas. Eu fiquei emocionado lá da beleza do lugar. E eu acho que o terceiro país seria Itália. Itália, né? Eu gosto bastante da Itália, da comida, da cultura também. Acho que é um país legal. Entendi. Acho que seria México, Hungria e Itália. E, velho, a nível de, tipo assim, social, a gente tava falando, assim, de Brasil.
Como é que tu faz pra socializar aqui na França, velho? Tu sai, assim, conhece um pessoalzinho, Então, hoje tu em tem dia, os seus relacionamentos aqui, como é isso pra ti? uma coisa que ajuda bastante são os grupos, né? Sim. Os grupos das cidades específicas. Isso ajuda muito a conhecer Até, pessoas. até uma coisa que, tipo assim, o pessoal não tem noção do tanto de brasileiro que tem aqui, velho. Sim, a Porque quando eu comunidade. cheguei aqui, eu falei, não é possível. Meu vizinho era brasileiro, que era o Giancarlo. Aham. Aí, se pegasse no fim do corredor, já era a Júlia. E, tipo assim, quando a gente foi vendo, tinha uma comunidade E só eu no morava meu de prédio frente. e tu morava no Le Home, tá ligado? A comunidade brasileira que ela é muito forte. E isso foi uma coisa que a globalização, que as redes sociais ajudaram. Sim, Porque quando eu vim em 2019, não tinha grupo. A gente veio na raça. Tanto que a gente fez o cursinho, a gente tinha nos papéis o que fazer. Não tinha grupinho. A gente foi descobrir que existia um grupo depois só, né? depois de meses aqui. Então a gente veio literalmente na raça. Mas hoje os grupos ajudam muito. Inclusive, eu sou administrador do grupo do Campus France. Desde 2019 eu tenho esse grupo, que é um grupo justamente para ajudar brasileiros que querem vir, sabe? A Pra gente dar. pode até deixar pro pessoal que pode entrar em Uhum, contato contigo depois, se quiser claro. ter Então a mais gente tem esses conhecimento. grupos para ajudar, sabe? Porque a dúvida que eu tive alguns anos atrás é a dúvida talvez que alguém vai ter hoje. Como eu faço meu visto? Como eu aprendo francês? Como eu, eu vou no banco, sabe? Como eu tiro visto para os Estados Unidos. Então, hoje em dia, com os grupos, a comunicação é fácil. Eu acho que isso ajuda muito e tem muito brasileiro aqui. Então, eu me socializo com os grupos, né? Com os amigos, com o trabalho, com a academia, né? Vida normal. É. Agora, tu pratica esporte mais academia, mas tu chegou a praticar outros esportes aqui ou meio que a tua Aham. vida social meio que te atrapalha com relação a isso? Não, eu cheguei a fazer esgrima. Esgrima? Eu Porra, cheguei a fazer esgrima. cara é muito elegante, é um jeito aqui. Era só na espadinha aqui, ó, descontando a raiva, né? Mas a esgrima, tipo assim, a faculdade, ela proporcionava esporte. Você tinha Sim. que fazer esporte. E tinha um leque incrível de esportes aqui na UGA, né? A gente tinha futebol, vôlei, handebol, basquete, essas coisas Os tradicionais, os clássicos. clássicos. E quando eu vi os clássicos, eu falei assim, esse eu não faço. Sim, Porque, igual eu falei de Portugal, eu falei, eu não quero o clássico, eu quero um desafio. sim. Eu queria algo novo. Então eu fiquei entre arco e flecha, né, que era Esquiar, tu tiro ao não. alvo. Sim, Esquiar eu tenho um pouco de medo de machucar, eu sou bem ruim para esquiar. tá, E para nadar também eu sou bem ruim, tá. porque eu venho do interior de Minas, então fui no mar pouquíssimas vezes. Entendi. Nadei pouquíssimas vezes na minha vida. Então, montanha e água, eu tava com um pouco de receio. Mas esgrima, eu falei, cara, top! E fiz esgrima. Massa, Então eu velho. gosto de correr também, né, de fazer um pouco de corrida. Subir montanha, fazer trilha, né, hiking. Sim. E a esgrima eu fiz um pouco durante 6 meses, gostei bastante. Foi uma experiência assim, que é um esporte meio de rico, né, no Sim. Brasil. E aqui Mas foi aqui meio que não, comum, né? todo mundo Você. faz, pode fazer, pode ir ali agora e pegar a espadinha e bater no colega. Ai, ai. Ô, Min, já chegando assim perto do fim do podcast, falando um pouco de expectativas futuras, tu Uhum. realmente mudou ali o switch na tua cabeça? Tu pretende morar na Europa para sempre, ou para sempre é muito forte também para dizer, Aham. mas vamos dizer, nos próximos 5, 10 anos, o que é que tu pensa assim? Onde você quer chegar ainda? O que é que você pensa? Eu acho que para sempre é sempre muito forte, Sim, sabe? Eu acho que a gente nunca pode falar para sempre, igual eu não me imaginava indo para os Estados Unidos, a Volvo chegou, Lucas, tô te enviando. Minha vida mudou drasticamente, assim como quando eu vim fazer o intercâmbio, eu tive vários divisores de água na minha vida, sabe? sim. Que me fizeram estar hoje aqui trabalhando. Então, daqui 5 anos, difícil falar. Mas eu estou aberto, sabe? Igual, eu estou gostando muito do meu trabalho, estou muito feliz onde eu estou. Pretendo ficar por aqui na França, eu pretendo agora pedir a nacionalidade francesa, né? Que é um processo que não é tão difícil, né? Você precisa de, como eu tenho um Tu mestrado já tem aqui a e eu graduação, tenho o mestrado, né? trabalho, né? Que a gente tem um CDI, que é um contrato de duração indeterminada, fica mais fácil essa nacionalidade. Então esse é meu próximo objetivo pessoal. Mas por enquanto eu estou aberto. Então pretendo ficar por aqui, mas se surgir uma oportunidade profissional incrível, uma proposta, possa eventualmente mudar, eu vou, igual eu te falei, eu vou seguindo, controlando o barco, né? Mas se acontecer uma tempestade muito forte que me manda para outro lugar,
eu vou. Entendi. Beleza, man. Queria que tu deixasse para a câmera aqui uma mensagem pro pessoal, principalmente o pessoal da sua região, que pode te usar como inspiração, cara. Porque você foi uma pessoa que veio do interior, chegou até onde você chegou hoje, com certeza vai brilhar muito mais. Então, eu queria que você motivasse o pessoal assim e falasse um pouco as estratégias que eles podem adotar hoje para lá na frente eles escolherem tudo isso do jeito que você tá colhendo hoje. Olha, o primeiro conselho que eu dou é nunca desistir, sabe? Igual eu falei, eu tentei 3 anos consecutivos, fui recusado e nunca desisti porque eu tinha o objetivo de vir para a França. Então, primeiro objetivo, nunca desistir. O outro é motivação e idiomas. Eu acho que idiomas é uma coisa fundamental hoje em dia. E hoje em dia, com a internet, tudo está disponível. No Instagram você tem vários grupos ali, você tem pessoas para seguir. Então, aprender idioma, aprender qualquer coisa hoje em dia é muito fácil, sabe? Então, motivação, você saber o que você quer e não desistir dos seus sonhos, sabe? Eu vim do interior de Minas Gerais, a minha família ela é humilde, mas com força de vontade, com garra, eu acho que o mundo está aí para ser desbravado e todo mundo pode ir longe. Basta acreditar em si mesmo e nunca desistir. Porra, obrigado. Cara, o mensagem do cara. Mais Last Dance. Última pergunta que eu tinha esquecido. Bicho, tu fala quantas línguas na real, velho? Como é que tu falou peça no evento daqui de Grenoble? Então, eu gosto muito de idiomas. Sempre eu estudo sozinho mesmo. E eu falo 4 idiomas, né, com um nível bom, igual eu falei, francês, inglês, espanhol e português. Eu falo um pouquinho de alemão, eu falo um pouquinho de... O persa, assim, é uma brincadeirinha, um pouquinho de russo, um chinesinho. Mas é que eu acho que o idioma conecta, sabe? Sim. E eu queria dar uma dica pro pessoal de como aprender os idiomas, que eu tenho uma fórmula para aprender. A fórmula são 3 fatores, tá? Para aprender qualquer coisa. O primeiro é a sua exposição ao idioma. É o primeiro, é uma multiplicação. Aprendizado é igual, exposição. O que é exposição? Você está escutando francês todo dia, você está com o seu celular em outro idioma. Por favor, não deixe o celular em português. O meu celular tem sueco agora. Estou entendendo nada, mas estou aprendendo. Estou exposto ao idioma. Então, a exposição, música, cantando, falando, ouvindo, fazendo aula, sabe? Multiplicado pela sua motivação. Por que você quer aprender isso? É porque o seu pai fala que é importante? É porque o seu pai está pagando o curso? Ou é porque você tem um objetivo? Eu quero trabalhar, eu quero ir para fora, eu quero, não sei, eu preciso isso para um concurso público, eu tenho uma namorada, um namorado que é de outro idioma, de outro país. Por que você quer aprender? Você tem que ter uma motivação. Dividido pelo seu medo. Dividido pela sua insegurança. Então, se você tiver medo de falar, você tiver medo de ser julgado, nossa, o que eles vão pensar de mim? Estou falando errado, meu sotaque não está bom. Você não vai deslanchar. Então, quanto mais motivado, quanto mais exposto, e quanto menos medo você tiver, você aprende qualquer coisa, qualquer idioma. Então, eu acho que esse é a chave. Então, quando eu vejo pessoas de outro idioma, uma pessoa da Rússia, eu falo um pouquinho de russo ali, e eu peço para ela me ensinar mais, entendeu? E nisso eu vou evoluindo e progredindo nos idiomas. Massa, velho. Lucas, eu te encontro aonde? Tipo, se você deixar aberto, claro, e aí o pessoal quiser entrar em contato contigo, porque achou que seu perfil é um pouco parecido com o deles, onde é que eu posso te encontrar? Então, eu tenho o LinkedIn, que é Lucas Ferreira de Faria. Se botar Lucas Ferreira de Faria Volvo, deve aparecer. Mas eu também tenho o Instagram, que é Lucas Ferreira de Ferreira. Faria. Então é Lucas Ferreira Faria. Beleza. Então posso deixar aberto pro pessoal. Pode, meu Instagram é privado, mas dependendo, manda uma mensagenzinha. Aí tu aceita, tu dá uma olhadinha, aceita, se for pergunta. Porque se for muito aleatório, eu não aceito não. Pois é isso, galera. Muito obrigado por acompanharem a gente hoje. Não se esqueçam, a gente tá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem o sino das notificações, a gente tá lá no Instagram, no TikTok e escutem a gente no Spotify. Muito obrigado e valeu! Abraço!